Então, hoje eu venho falar um pouquinho sobre um projeto, né, que a gente desenvolveu, que se chama Neurociência na Escola. Eu sou neuropsicopedagoga, para quem não conhece. Neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar, baseada, fundamentada na pedagogia, na psicologia e também na neurociência. Então, a minha formação é em clínica institucional e também em educação especial inclusiva. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho o que é aprendizagem, né, e como que esse processo ocorre. Ele é um processo fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, tanto da criança como do adulto, do adolescente, e permite a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências essenciais para o sucesso tanto pessoal quanto profissional. Mas nem toda criança, a gente sabe, com certeza vocês têm algum conhecido, algum filho, algum neto, algum sobrinho que, ou mesmo vocês, né, passaram por alguma dificuldade ali na infância e sabem quais são as consequências, um pouco das consequências disso que pode ocorrer com a vida pessoal e profissional futura, né? Então, vou falar um pouquinho dos transtornos específicos de aprendizagem, que são a dislexia, a descalculia, a desortografia. Hoje, de acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos, esses transtornos de aprendizagem atingem de 5% a 15% das crianças, né, em idade escolar. Então, não é raro, em muitas salas de aula, com certeza, tem muitas crianças passando por essas dificuldades, com ou sem diagnóstico, que precisam também serem atendidas e serem olhadas, né? Também quero falar também sobre o TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, muito ligado à aprendizagem, à vida escolar, que traz sérios problemas, sérios prejuízos para o indivíduo, tanto social quanto na vida familiar. São indivíduos que têm tendência para abandonar a escola cedo, têm altas taxas de repetência, também apresentam prejuízos no desenvolvimento emocional, apresentam dificuldades profissionais, são pessoas que mudam muito frequentemente de emprego, que muitas vezes também abandonam os empregos, muitas vezes têm dificuldade em se estabelecer, né, numa profissão. O TDAH também tem maior risco quem apresenta o TDAH de divórcios. Eu trouxe um pouco das estimativas de todos as características, né, desses indivíduos, até para conhecimento também de senso comum, para quem não sabe, né, o que significa. Os indivíduos também com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eles têm maior risco para dependência química, têm baixo desempenho acadêmico, como a gente falou ali, o rendimento escolar baixo, né? Também tem risco para maiores acidentes estarem envolvidos em acidente de trânsito, a gravidez precoce, por conta, né, da falta de alguns neurotransmissores ali no cérebro, que acaba desenvolvendo maior risco também para doenças sexualmente transmissíveis, e, principalmente, também, muitos indivíduos que encontram-se hoje privados de liberdade apresentam TDAH, por isso também desenvolvem um comportamento criminoso. Outras comorbidades também que podem estar associadas com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é o transtorno opositor desafiador, aquela criança que desafia, que muitas vezes rola vídeo na internet de criança quebrando a sala, jogando tudo para o alto. Então, normalmente, essas crianças apresentam esse transtorno opositor desafiador, que pode estar associado ao TDAH. Muitos indivíduos também desenvolvem ansiedade, depressão, por isso também a causa de afastamento do trabalho, né, bastante comum também, e o transtorno de conduta, que leva muito também àquele comportamento criminoso que a gente falou ali no começo. 4% a 6% da população, isso é uma estimativa mundial, né, tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com ou sem aqueles transtornos de aprendizagem, aqueles primeiros que eu citei lá na frente, que é a dislexia, a descalculia ou a desortografia. Aí eu peguei uma estimativa aqui do município, né, que segundo o INEP de 2021, aqui a gente tem 29 mil alunos matriculados na educação básica. Então, se a gente pegar
uma média aí de 5%, 1.450 estudantes matriculados hoje têm algum transtorno de aprendizagem ou TDAH. Então, é um número bem alto, né? E são crianças que, muitas vezes, a hiperatividade chama bastante atenção, por ser crianças que precisam mais necessidade de movimento, são aquelas crianças que dão mais trabalho, entre aspas, dentro da sala, mas também tem o desatento, que é aquela criança que fica mais quietinha, mas que também não consegue aprender, não tem acesso à aprendizagem. E eu trouxe um pouquinho, né, de que impactos causam esses transtornos, né? Trouxe uma matéria da Faculdade de Medicina de Minas Gerais, que a falta de tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade no SUS impacta a perda de mais ou menos 1 bilhão de reais por ano, né, desses indivíduos sem tratamento. E por quê? Além daqueles todos aqueles conceitos que eu trouxe para vocês, trago também uma fala desse médico psiquiatra que fez esse estudo, que as pessoas com TDAH elas têm mais riscos de se envolver em acidente de trânsito e ocupar, por exemplo, um leito hospitalar, né, de trocar frequente de emprego, que também impacta na economia do país, a gente falando em município, e assim como, né, no município, e além de ter chance de desenvolver quadros psiquiátricos como depressão e impactando também na produtividade. A gente fala isso na vida adulta. Na vida infantil são enormes os prejuízos, né? Tanto emocionais quanto de aprendizagem mesmo, onde essas crianças realmente têm muita dificuldade em ter acesso à aprendizagem, porque elas não conseguem aprender. E trago como exemplo, né, um projeto aqui do município de Palhoça, que é Criança com Visão, onde ofereceu ali os óculos para as crianças matriculadas na rede municipal. Parabéns pelo projeto, né, que foi excelente, fantástico mesmo. E para a gente pensar também que, além dessas crianças que precisavam de óculos, né, que era algo que se resolvia mais facilmente, era mais fácil de identificar, tem as crianças que têm esses transtornos, tanto de aprendizagem como do neurodesenvolvimento, e que não são vistas, né, que não têm identificação, que não têm um acompanhamento, uma identificação dentro da escola mesmo. Então, para a gente pensar um pouco que também faz parte da visão, mas uma visão mais oculta, onde a criança precisa de ajuda, precisa de um auxílio, de um acompanhamento, para que ela tenha acesso à aprendizagem e não ocorra evasão escolar, abandono escolar precoce, envolvimento com drogas, com criminalidade. Então, acho que é bem válido a gente lembrar desse projeto maravilhoso aí, que foi feito aqui na Palhoça, que sempre muito preocupado também com o desenvolvimento e com a educação dessas crianças hoje matriculadas. Então, o projeto que a gente traz é para a gente ir nas escolas e verificar quais os alunos que têm essa dificuldade, que apresentam riscos também, né, porque a gente pode atuar na prevenção, na identificação precoce, para que essas crianças não venham a desenvolver mais prejuízos futuramente de aprendizagem, mais dificuldade. Então, não só ir lá naqueles que já apresentam dificuldade, mas identificar precocemente e já começar a atuar com essas crianças, já antes mesmo disso causar um prejuízo maior. São crianças que muitas vezes chegam no 5º, 6º ano sem serem alfabetizadas, com dificuldades comportamentais. Então, é uma série mesmo de prejuízos que essas crianças apresentam. E é importante também que a gente identifique as áreas em que cada criança tem mais dificuldade e também não só olhar os déficits, né, mas olhar também as potencialidades, no que essa criança tem habilidades, como que a gente pode acessar essa criança e ajudá-la de uma forma efetiva para que ela se desenvolva plenamente, com saúde, que é uma questão de saúde e educação, né, porque isso traz impactos tanto para a saúde, como para a economia, como para a educação. Então, para a gente identificar precocemente e já atuar com as crianças que já apresentam essas dificuldades. E também a gente pensar na formação dos professores, né, porque eles estão lá na frente, estão no dia a dia, na prática.
para que eles também adotem essas práticas dentro da sala, identificando, encaminhando, e adotando práticas baseadas hoje, que a gente tem a neurociência para nos ajudar, nos auxiliar, nos dar um caminho do que já foi pesquisado, do que já funciona, o que tem evidências, e que são prioridades também que devem ser consideradas.